O que ocorre quando o herói, antes sempre divertido, já não esconde mais a dor atrás do sorriso? Quando falar sério, é um luxo que você já não pode mais se dar porque ninguém te escuta além das piadas. Esta é a história do Homem Borracha, personagem conhecido como o cara engraçado e divertido, por causa de filmes, animações ou histórias curiosas dos quadrinhos. Neste vídeo, falaremos sobre como Patrick O'Brian acabou preso às próprias piadas ao longo dos anos. E é que quando ele foi pedir ajuda aos seus colegas, justamente quando mais precisava ser levado a sério, quase todo mundo decidiu ignorá-lo. Ser a pessoa que sempre faz os outros rirem não conseguiu salvá-lo de se sentir invisível. Bem-vindos ao novo vídeo no canal do NEJAICO. Desta vez, falamos sobre Plastic Man No More, uma história que relata a tragédia de ser considerado um alívio cômico. Porque quando a morte está batendo à sua porta, quem vai ser capaz de te levar a sério? Espero que goste do vídeo. Se gostar, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Tudo começou como qualquer outro dia. A Liga da Justiça estava enfrentando um vilão chamado Solaris. O inimigo protegido quase vaporizou crianças órfãs com seu raio da morte. Por sorte, o Homem Borracha os salvou no último momento. Dessa forma, o resto dos heróis consegue neutralizar a ameaça e conquistar a vitória, como tem feito todos os dias há quase 2 décadas. Só que desta vez algo estranho acontece com o Homem Borracha. Ele se sente fraco, dolorido, até mesmo tem dificuldade para ficar de pé. Superman parabeniza a equipe pelo ótimo trabalho, ignorando a queimadura no peito do colega, talvez achando que ele poderia se regenerar a qualquer momento. Heróis comentaram sobre o cheiro de plástico queimado vindo do Homem Plástico. Esse teria sido um bom momento para que Patrick levasse o assunto um pouco mais a sério, mas em vez disso ele acaba fazendo uma piada sobre aquele raio mortal, cujo impacto ainda queima em seu corpo, dizendo que Solaris o deixou ainda meio cru. Isso provoca risadas em Batman e Lanterna Verde, que a essa altura já estão acostumados com esse tipo de piada ao final de cada missão. Mesmo assim, Patrick não avisa a Liga que realmente se sente machucado pelo ataque. Ele prefere fazer outra piada sobre o assunto. Uau, queria ter usado um protetor solar mais forte. E as risadas ficam ainda mais intensas. Mulher Maravilha até destaca esse extraordinário senso de humor do seu companheiro, sem fazer ideia de que Homem Borracha está prestes a cair em um abismo profundo. Só nesse momento, Patrick O'Brian percebeu que a Liga não era capaz de ouvir outra coisa, a não ser piadas vindas dele. Talvez anos lutando juntos os tenham acostumado com isso, pois ao mencionar com um sorriso tímido que realmente estava sentindo dor, era como se ele fosse invisível. Os outros heróis só se concentraram em interagir com os pequenos fãs, deixando Patrick completamente de lado. Caso você não conheça muito sobre esse personagem, Patrick O'Brian era um ex-criminoso de Pocahontas que, após um acidente, se transformou para sempre. Ele tentou corrigir seu passado ao entrar na Liga da Justiça e isso já faz anos. Neste mundo, todos parecem viver no status quo. Por isso, quando um perigo mortal surge diante dos super-heróis, ninguém percebe. Já vou adiantando que essa história não termina bem para o nosso protagonista. Também vejo 2 pontos de vista interessantes nessa história. Não é só o Homem Plástico pedindo ajuda, mas também nós nos colocarmos no lugar desses heróis. E levando em conta a personalidade de Patrick, nós teríamos feito algo por ele? Ter se tornado um super-herói, na verdade, não significa que a vida de Patrick seja, no mínimo, estável. Ele não é reconhecido e respeitado como outros, nem tem uma vida confortável quando está longe de combater o crime. Ele não tem família esperando nem uma vida civil de verdade. Quando Patrick chega ao apartamento, vemos que ele está quebrado e sozinho. Além disso, como espectadores, notamos que o ambiente desse personagem se torna muito mais sombrio, quando ele não está na companhia de seus colegas coloridos e perfeitos. Esse é um contraste que é importante destacar e continuaremos vendo isso à medida que avançarmos. Na angústia de Patrick, não há recados na secretária eletrônica e todo o correio trata de dívidas. Nossa, nem sequer tem algo comestível na geladeira. Ainda sentindo grande fraqueza no corpo, Patrick não tem outra opção a não ser deitar, esperando se sentir melhor pela manhã. Infelizmente, parte do seu braço direito começa a derreter durante a noite. Ao acordar, Plastic Man percebe que sua mão subiu pela banheira e sumiu pelo ralo.
Patrick se surpreendeu com esse evento incomum. Nervosamente, ele espera alguns momentos acreditando que uma nova mão apareceria, mas isso nunca aconteceu. Como o trabalho exigia, ele precisou envolver um saco plástico no braço para conter o que restava do membro que derretia. Durante a reunião da Liga, Homem Borracha conta a todos sobre o desaparecimento de sua mão. E longe de causar preocupação, as risadas não demoraram a aparecer, abafando no ar o pedido de ajuda de Patrick. Só o detetive chimpanzé se questionou sobre o que acontecia naquele momento, que embora fosse um membro valioso da equipe e provavelmente o melhor investigador do mundo, também não era levado muito a sério por causa de sua aparência. Como dissemos antes, quando esse herói não brinca, parece invisível para os outros super-heróis. Seus diálogos ficam em segundo plano, ocultos pelas falas dos outros personagens. Enquanto discutiam o caso Solaris e planejavam interrogá-lo sobre a tecnologia, Patrick pediu para ser examinado antes de virar a bruxa do oeste ou morrer derretido, seja lá o que esteja acontecendo com ele. E novamente as gargalhadas não demoraram a aparecer. Está claro que esta Liga da Justiça talvez não seja tão perspicaz quanto outras versões. Cadê a liderança do Superman, a humanidade do Arqueiro Verde, a empatia da Mulher Maravilha e o bom senso do Batman? Parece que eles não têm nenhuma dessas qualidades. Mas também é preciso destacar que o Homem Borracha tem esse hábito de fazer piadas de forma quase compulsiva. Ele faz isso há anos. E todos já estão tão acostumados que sua única contribuição nessas reuniões se resume apenas a algumas piadas. Foi ele mesmo quem causou isso. Agora, toda vez que ele tenta falar sério, inconscientemente, todos os seus diálogos são distorcidos, até se tornarem apenas piadas ruins. Assim que Plastic Man vai embora, ele é alcançado por Bobo, que oferece algumas palavras de apoio ao seu companheiro. Ao perceber a gravidade, Patrick ficou apático pelo cansaço de ser alvo frequente de piadas, algo que o detetive compreendia bem. Ainda assim, Bobo conseguiu conversar com Batman para fazê-lo entender que o problema de Patrick era grave. Mas, em vez de recomendar um médico, o morcego sugeriu consultar um químico petrolífero das indústrias Wayne. Isso foi a única coisa boa que aconteceu com Patrick nesse dia. E ele foi embora agradecido ao seu colega. Obrigado por prestar atenção. Acho que quem fica nos assentos mais baratos deve se apoiar. Ao consultar a doutora Vera, as notícias foram devastadoras. Em poucas palavras, o homem plástico estava se desintegrando molecularmente e não havia nenhum tratamento que pudesse ajudá-lo. É provável que isso pudesse acontecer com ele no futuro, de qualquer forma, mas estamos falando de muitos anos mais para frente. No entanto, aquele raio da morte dos Solaris parece ter acelerado todo o processo. Ao ouvir isso, a primeira reação de Patrick foi uma risada nervosa e seca, com a única intenção de aliviar seu nervosismo e o medo de morrer. Depois ele pediu à doutora que parasse, mas ela falava sério. Ok, eu estou morrendo. Que engraçado. Sempre que o saco plástico no braço dele enchia, Patrick despejava o conteúdo nos baldes. Ele não sabia se fazia sentido, mas não jogava fora, pois seria como descartar a si mesmo. Só foi depois dessa experiência, com a morte anunciada, que nosso protagonista começou a refletir sobre sua vida. Não só sobre seu passado criminoso, mas também sobre como seu caminho parecia bem sucedido após ser aceito pela Liga da Justiça. Naquela época, anos atrás, ele tinha alguém ao lado que acreditava e comemorava suas conquistas. Bem diferente dos momentos constrangedores entre os super-heróis, onde era chamado de engraçado, bobo e esquisito. Como mencionei antes, a vida de um herói não está necessariamente cercada de estabilidade e glória, e há muitos exemplos que poderiam ser citados. No caso de Patrick, pertencer à Liga da Justiça não significa necessariamente que ele se tornou uma pessoa melhor. Suas falhas como ser humano, evitar responsabilidades, o levaram a se concentrar muito mais do que deveria em seu trabalho como herói, deixando de lado a esposa e o filho pequeno Luke. E quando não estava trabalhando, estava cansado demais. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Eventualmente, esse casamento chegou ao fim. Patrick se recordava desses momentos enquanto se chamava de perdedor, imbecil, covarde e fracassado. Só então percebeu que seu filho também teria o mesmo destino. Como havia herdado seus poderes, Patrick conseguiu convencê-lo a se encontrar em um restaurante. Nosso protagonista ficou feliz ao ver Luke.
Ele até repetiu isso mais de uma vez, mas infelizmente o garoto não compartilhava do mesmo sentimento. Ele perguntou como o filho estava e o garoto respondeu friamente que já se passaram 6 anos desde a última vez que conversaram. Homem Borracha usou seu trabalho na Liga da Justiça como desculpa e perguntou sobre sua estadia nos Titãs, mas não teve resposta. Perguntou sobre a mãe de Luke e o garoto se recusou a responder. Então, não restava outra opção a não ser ir direto ao ponto. Confessou que estava morrendo. Comentou tudo o que a doutora Vera citou e ainda pediu desculpas por ter sido um péssimo pai. Mas além disso, o tema da morte era algo sobre o qual os dois precisavam conversar. Luke, sempre perspicaz, perguntou se isso também poderia acontecer com ele. E essa era a pergunta pela qual Patrick queria ver seu filho. Ele pediu que ele fosse a doutora Vera para um exame, mas Luke recusou. Ele saiu do local exigindo que essa situação não fosse mencionada para sua mãe. À noite, doutora Vera bebia vinho assistindo a vídeos antigos da filha. Patrick a interrompeu, batendo na janela e pedindo um favor. Ele pediu desculpas, perguntando se acordou alguém, mas a doutora respondeu com certa tristeza que não havia mais ninguém aqui. Patrick logo perguntou se havia alguma forma de reverter a despolimerização que sofria. E a doutora respondeu que a única possibilidade de conseguir unir permanentemente a estratégia seria com uma reação de fusão radical de uma magnitude enorme. Basicamente, seria necessária a maior bomba nuclear já feita pelo homem. Depois de pensar no que poderia acontecer com Luke, Patrick parou de se preocupar consigo mesmo e estava decidido a encontrar uma maneira de salvar a vida do filho. Mas a pergunta aqui é: Homem Borracha realmente faz isso porque quer salvar Luke? Ou é só uma última tentativa? Desesperado para remediar seus erros com um ato que ele considera heróico, a doutora disse que essa solução era só uma teoria para reverter a decomposição molecular. Ele ou os sujeitos teriam que estar no epicentro da explosão. Então, ser destruídos pela detonação do artefato era uma realidade muito mais provável. Diante dessas palavras, Patrick só quis entender que era necessário uma bomba nuclear e achou a ideia excelente. O passo seguinte para Patrick foi começar a reunir os materiais para a bomba nuclear. Então ele entrou em contato com seu velho companheiro criminoso chamado Woozie. Esse cara não entendia por que Plastic Man queria voltar ao submundo. Patrick explicou que não era sobre ele, mas sim salvar Luke. Recentemente, Urânio, um dos Metal Men, foi sequestrado pelo vilão Doutor Sem Rosto, que também planejava criar um explosivo poderoso. Isso foi bastante conveniente para Homem Plástico, já que praticamente estavam facilitando o trabalho para ele. A intenção era resgatar o cara e usá-lo para seus próprios fins. Woozie se preocupou com o destino de Urânio, mas Patrick garantiu que não havia problema. Qualquer Metal Man podia ser regenerado de seus próprios restos. Patrick refletiu sobre o fato de que eles não podiam morrer, mas Luke podia. Depois de todos os atos heróicos que você fez, depois de estar cercado pelos maiores heróis do mundo, será que ninguém pode te ajudar? A Liga acha que eu sou uma piada? Sempre acharam. Eu não tenho outra opção. Homem Plástico expôs sua estratégia à Liga da Justiça e convocou os demais Homens Metálicos para a missão. O grupo estava comprometido com o plano. Mas enquanto Patrick falava novamente, suas palavras eram abafadas pela conversa entre Batman e Superman, que discutiam sobre o quão perigoso era o roubo de urânio e depois começaram a falar sobre a pronúncia correta do nome do Doutor Sem Rosto. Nesse momento, Patrick não conseguiu se segurar mais e acabou espirrando sobre a mesa, deixando uma mancha nojenta de toda a sua matéria morta. Na Metal Super-Heróis, que por um momento ficaram consternados com o ocorrido. Até que o Homem Plástico quebrou o silêncio e perguntou se gostaram da sua interpretação de Jackson Pollock. Só então a Liga se virou para ele, dando sinal verde para sua missão e esperando receber novidades sobre o resgate. Patrick e os Homens Metálicos marcaram de se encontrar na manhã seguinte. Apesar de perceberem o cansaço do Homem Plástico que mal se mantinha em pé, ele garantia que estava tudo bem e bobo, saindo das sombras, perguntou se ele tinha certeza disso, pois Patrick parecia estar em um estado degradante. A noite é mais escura antes do amanhecer, não é? Detetive Timp queria saber da visita de Patrick à doutora Vera, e ele garantiu que já estava fazendo um tratamento para se recuperar.
Bobo também se ofereceu para ajudar no resgate de urânio, só por precaução, mas Patrick insistia que tudo estava sob controle. Tudo bem, só me avise, Patrick, estarei por aqui. Apesar do distanciamento, Luke não conseguia deixar de se preocupar com o pai. Ele até ligou para a mãe para contar que O'Brien estava com problemas, mas nas palavras dessa mulher não havia nada além de raiva e ressentimento. Quantas vezes nós estivemos em apuros? Onde ele estava? Em lugar nenhum? Para mim está morto. Luke disse que esse era exatamente o ponto. Patrick agonizava e a notícia pegou a mulher de surpresa. Um silêncio profundo surgiu por instantes, mas ela seguiu trabalhando e desligou o telefone. Com o plano de resgate de urânio pronto, Homem Plástico precisava da ajuda da doutora Vera para montar o explosivo, um trabalho ao qual ela se recusou terminantemente, pois jamais considerou nem por um momento a possibilidade de que Patrick colocaria essa teoria em prática. Como já dito antes, a chance de vaporizar no epicentro da detonação era bem maior do que impedir a decomposição molecular. O outro resultado seria um Plastic Man morto e solidificado como uma massa inútil. Diante disso, Patrick respondeu que já era uma massa inútil. Vera pediu desculpas ao herói e também pediu que ele saísse de sua casa, Plastic Man. Ele estava desesperado e comentou que isso não era para se salvar, mas sim para salvar seu filho, para evitar a ele esse destino horrível de derreter aos poucos até a morte. Eu sei que você não tem filhos e talvez não entenda como me sinto, mas... E aí? A doutora Vera chorou, deixando Patrick confuso. Essa mulher tinha uma filha. Depois aconteceu um acidente onde a menina ficou gravemente ferida, muito gravemente, apesar das tentativas de salvar sua vida. O marido de Vera sugeriu que talvez fosse hora de parar de lutar, que talvez o ideal fosse deixar ir e dar paz à menina. Vera aceitou e ambos desistiram, mas não havia um só dia em que ela não se perguntasse: o que mais o Homem Plástico poderia ter feito? Sabendo que a doutora agora tinha dúvidas sobre a recusa que dera antes, ele apenas garantiu que teria o urânio pronto para o dia seguinte. O experimento seria feito em área desabitada, sem risco de feridos. Era uma promessa. Durante esse período de confusão sobre a morte iminente de seu pai, Luke havia se afastado um pouco dos Titãs nos últimos dias. Robin estava preocupado com seu companheiro. Tentou se aproximar para ajudar e o garoto disse que só tinha problemas paternos. Bem, podemos dizer que Dick Grayson entendia isso perfeitamente, pois a tensão e o atual distanciamento com o Batman lhe deram certa experiência sobre o assunto. Por outro lado, o Doutor Sem Rosto estava em uma refinaria de armas jogando pôquer com urânio. Não entendo muito bem por que esse cara simplesmente não lutou e foi embora desse lugar. Mais importante, quero destacar os motivos do vilão para sequestrar esse membro dos Metal Men. No Alface supostamente odeia rostos, pois acredita que mostram falsidade e devem ser destruídos, já que não revelam a verdadeira natureza de alguém. A verdade está debaixo da máscara. Diante disso, Urânio se limitou a responder que esse argumento era só uma besteira, algo que ofendeu bastante o vilão. Vou te dizer o que é besteira. O Monte Rushmore, com rostos de imperialistas e conquistadores, é besteira e vou destruí-lo. Usando o urânio, vou impor minha verdade sobre o mundo. Vale mencionar que o urânio não é exatamente o tipo mais amigável dos homens de metal. Na verdade, ele é considerado convencido, desagradável e pouco amigável. Mas o sujeito não é nada burro, e suas palavras, assim como as do outro, têm um significado importante dentro desta história. Que você está apenas com ciúmes. Seu modus operandi é basicamente: se eu não tenho um rosto, então ninguém mais terá. Talvez seja porque sente que lhe falta uma identidade, o que alimenta uma neurose mais profunda, fazendo-o questionar se realmente existe. Então você usa violência e terror para provar para o resto do mundo que você é real, o que é triste e patético. Claramente ofendido após ter sido lido perfeitamente por Urânio, Sem Rosto se levantou da mesa, encerrando o jogo. Nesse mesmo instante, a equipe dos Homens de Metal e Homem Plástico invadiu a refinaria, pegando todos de surpresa. O plano de Patrick era simples. Após derrotar Capangas e Sem Rosto, Covardão ajudaria na fuga com Urânio em uma caminhonete. Mais monstros, mais mentiras, olha isso. Metal e plástico juntos, com vidro e papelão, seremos totalmente recicláveis. Já peguei e saiam da frente.
Após a missão, Urânio não agradeceu pelo resgate. Na verdade, a única coisa que ele disse foi que odiava todos os seus irmãos desde que se lembrava. Patrick agora precisava imobilizar os Metal Men com um ímã gigante. Mas infelizmente isso não funcionou, pois, com exceção do ferro, nenhum dos outros integrantes era metálico, algo bastante básico que Patrick deixou passar. Imediatamente, o grupo começou a questionar o Plastic Man sobre suas verdadeiras intenções. Ele respondeu que precisava de urânio para um pequeno trabalho. Desesperado, ele pediu que se pensasse em outro plano, mas não havia mais o que fazer. Foi então que a tragédia aconteceu. As ondas magnéticas enfraqueceram consideravelmente a estrutura sobre a qual os Metal Men estavam em pé, o suficiente para que os suportes cedessem ao peso e deixassem todos caírem no aço fundido. Plastic Man mal conseguiu se segurar na ponte e aguentar o peso de urânio, mas o resto dos Metal Men não teve tanta sorte. Enquanto derretiam no calor intenso, os gritos de dor e desespero podiam ser ouvidos por toda a refinaria. Aos poucos, esses lamentos foram se apagando até que o lugar ficou em silêncio. Até mesmo Urânio ficou surpreso com o rumo que a situação tomou. E Vusi estava claramente abalado e assustado com o acidente. Ainda acreditava que poderiam ser regenerados e que algo deles permanecia lá embaixo. Era o que seu amigo havia prometido a ele. Ninguém sairia ferido. Ninguém teria que morrer. Esta noite, esse juramento foi quebrado e Patrick O'Brien cruzou uma linha que jamais imaginou. No entanto, isso não o impediria de seguir adiante com seus planos. No dia seguinte, Homem Borracha entregou seu relatório à Liga da Justiça. Ele mencionou que a ameaça do Doutor Sem Rosto havia sido neutralizada. Já não havia risco de uma explosão no Monte Rushmore. De novo, os diálogos de Patrick são ignorados. Batman e Superman só pensavam no jantar de hoje. Ainda assim, o protagonista segue narrando a missão, até que chega a parte desconfortável. Avisar que, exceto o Urânio, todos os Metal Men morreram. Bobo ficou impactado com essa notícia, mas Patrick tentou se concentrar, insistindo que a missão havia sido bem sucedida, apesar das baixas. Batman, Flash, Aquaman, todos estavam consternados e Homem Borracha foi teimoso. Ele achava que fez um bom trabalho mesmo perdendo a equipe. Então o que, Patrick? Você fica com o crédito pelo sucesso da missão, mas lava as mãos pela morte da sua equipe? As palavras de Shimp acabaram com a paciência do Homem Borracha. Ok, chega. Vocês realmente me irritaram. Eu sempre sou o palhaço e já estou de saco cheio disso. Alguém ao menos lembra que eu estou morrendo? Ou vocês simplesmente esqueceram? Dediquei anos a esse grupo de idiotas. E o que eu ganhei com isso? Exato, nenhum respeito e um corpo se derretendo. Sabe de uma coisa? Podem enfiar essa Liga da Justiça nos seus traseiros heróicos? Eu me demito. Minha vaga de estacionamento era ruim. Estou saindo das instalações. Na verdade, isso quase não afetou os outros heróis. Ninguém parou o Homem Plástico nem falou com ele. Apenas avisaram o Dr. Magnus sobre o ocorrido. Bobo foi o único que foi atrás de Patrick e tudo o que conseguiu foi uma reclamação furiosa de seu ex-companheiro. Tanto que cuidávamos das nossas costas, não é? Chimp, Uzi e a doutora Vera esperava a chegada do Homem de Plástico no apartamento. Enquanto isso, só restava suportar os comentários dolorosos de Urânio. Ele mesmo menciona que nunca se considerou alguém com moral, mas mesmo assim ficou impactado após a morte de toda a sua família. Questionou se Uzi teria inteligência suficiente para compreender o que havia causado com seu ímã gigante, ou se a doutora Vera era inteligente o bastante para continuar com esse plano tolo. Patrick anunciou que renunciou à Liga da Justiça porque não se sentia mais um herói. Pelo menos não depois de todo o desastre de ontem à noite. Talvez seja o melhor. Respondeu Urânio. Aceite. Homem Plástico, você é só um herói de segunda? Você está encrencado, mas acho que toda a sua vida sempre foi um problema, não é? Eu me atrevo a dizer que o seu uso do humor é um mecanismo de defesa barato que esconde um profundo abismo de insegurança. E aposto que todas as suas piadas ruins vieram à custa de qualquer tipo de profundidade humana de verdade. Estou certo? Eu não quero estar lá quando as piadas acabarem, tal. Como eu disse pra vocês, Urânio não era exatamente amigável, talvez pela mesma razão de que ele conseguia ler as pessoas com muita facilidade. A doutora Vera pediu um momento a sós com Patrick, mas antes disso, ela precisou abrir as janelas do quarto, porque a decomposição de Homem Plástico havia chegado a tal ponto que ele estava começando a liberar gás etileno.
Ela admitiu que Urânio era um idiota, mas tinha razão. Vera não sabia como continuar com o plano, pois não tinha conhecimento suficiente. Ainda assim, em vez de desistir, Patrick saiu em busca de mais ajuda. O detetive chimpanzé não ficou satisfeito após o relatório do Homem Borracha para a Liga da Justiça. Por conta própria, ele foi ao local do acidente e encontrou pistas interessantes. Quase tudo o que Patrick havia mencionado sobre o acidente parecia ser verdade. Pelo menos, até que Bobo encontrou aquele imã gigante abandonado. Ele achou que procurar pegadas nisso poderia trazer respostas. Patrick apareceu na Torre dos Titãs procurando por Luke, embora Robin estivesse bastante na defensiva, dizendo que seu companheiro não queria vê-lo. Homem Borracha afirmou que só queria ajudar seu filho, mas Dick não acreditou nele. Ele até comparou Patrick com Bruce Wayne, dizendo que ambos só se dedicam a arruinar tudo o que tocam, achando que podem consertar. Depois, Luke saiu naquele momento e disse a Dick que estava tudo em ordem. Ele perguntou ao pai o que procurava e ele só pediu para sair e caminhar. O garoto reafirmou que não precisava de ajuda e notou que o pai estava muito debilitado. Mas Patrick não quis dar importância a isso. Disse que naquela noite só queria fazer um último trabalho como super-herói. Ele contou a Luke que recentemente realizou uma missão em que o vilão, o Dr. Sem Rosto, havia escapado. Ele acabara de descobrir onde ele estava escondido. Ele disse que seus poderes não funcionavam mais direito. Então Luke se ofereceu para ajudar. Então, o que me diz? Uma última batalha? Uma luta contra o crime junto com seu velho? Os dois seguiram para o esconderijo do vilão. E é importante destacar que, por um momento, Luke esqueceu todo o ressentimento pelos erros que seu pai cometeu no passado. Ele parecia feliz. Quando os dois chegaram ao local, era para ser algo simples. Antes de seguir, Patrick pediu desculpas e declarou amor ao filho, mas Luke continuou indiferente. Diante dessas palavras, Patrick repetiu com um certo pesar na voz, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Lucy atacou o garoto para confundi-lo, enquanto a doutora Vera aplicou uma injeção de paralisante polimérico, impedindo-o de usar seus poderes por horas. Tudo tinha sido parte de uma armadilha para obrigar Luke a aceitar essa ajuda. O garoto estava furioso por ter sido enganado, mas Patrick seguia calmo, certo de estar fazendo o correto. O vilão que seria capturado agora trabalhava com Plastic Man, e para Luke, foi incrível perceber o quão baixo seu pai havia chegado. A tensão era palpável e Luke permanecia furioso, mostrando claramente seu descontrole. Como exemplo, Patrick O'Brien tentou fazer seu filho entender que esse era o destino que ele queria evitar para ele. Desta vez, suas palavras foram apoiadas pela doutora Vera, que afirmava que, apesar de Luke ainda não apresentar sintomas de deterioração, era bastante provável que, mais cedo ou mais tarde, esse tipo de doença o atingisse. Pela teimosia do garoto, Patrick explicou com cuidado que nada era perigoso. A explosão poderia ser contida e seria realizada em uma área despovoada da cidade Mammoth, um lugar que trazia lembranças ruins da infância de Homem Plástico nessas ruas esquecidas por Deus. Ele mesmo sentia que estava fazendo um favor a todos, destruindo aquele velho local, como se estivesse dando uma nova chance para a cidade se reconstruir. Tudo isso durante o processo de salvar seu filho. Essa era a única alternativa para fazer algo bom depois de tantos erros. O discurso realmente foi útil. Luke se convenceu e só faltava ir à zona da explosão. Aqui é onde finalmente conhecemos os motivos do Dr. No-Face para ajudar o Plastic Man a ficar com seu rosto. Algo muito simples, na verdade. Após o experimento, Patrick recuperaria seus poderes, cortaria o rosto para dar ao companheiro e fecharia o acordo. Durante a conversa, Plastic Man conseguiu perceber uma silhueta estranha à distância. O detetive Chimp conseguiu rastrear o grupo até aqui e se dirigiu ao nosso protagonista dizendo: "Olá, você está piorando?" Embora desta vez, Bobo não estivesse se referindo à sua aparência física, o detetive só queria ouvir a verdade sobre a morte dos Metal Men. Neste ponto, por causa das digitais achadas no imã gigante, Bobo já sabia que o antigo parceiro criminoso de Patrick, Bruce Wings, estava envolvido em toda essa história. Ele também sabia que o acidente na refinaria não foi causado pelas más condições do local. Tudo apontava para esse segredo com as verdadeiras intenções do Homem de Plástico. Bobo queria que ele confessasse, mas seu questionamento foi interrompido. Quando o Doutor Sem Rosto usou seu lança-chamas,
contra o detetive, o gás etileno do Homem de Plástico ampliou muito o alcance das chamas. O fogo atingiu o detetive chimpanzé, que após um curto, mas intenso momento de sofrimento, caiu carbonizado no chão. Vera surgiu para apagar o fogo. Patrick ficou chocado com o que acabara de acontecer, percebendo que Bobo, que um dia foi o único a rejeitá-lo, podia se importar com ele. Agora ele estava morto, tudo por buscar a verdade. Por quê? Por que não? Face se justificou dizendo que isso era necessário se eles não quisessem que a Liga da Justiça os descobrisse. E a doutora apoiou isso com o argumento de que só assim eles salvariam Luke. Sim, Patrick estava magoado, mas sabia que seus colegas tinham razão. Já tinham ido longe demais para parar. Então eles só pegaram uma lona do caminhão para enrolar o cadáver de Bobo e jogá-lo no rio, antes que Luke notasse o ocorrido. Ao chegar na área do experimento, o lugar era, como Plastic Man descreveu para Luke, completamente abandonado. Não havia uma alma sequer por quilômetros. Patrick já tinha más lembranças desse lugar e agora lembrava que ele e o pai passeavam aqui há muito tempo. Ele me deixou em uma caça-níquel, ficou bêbado e perdeu $1.000 do aluguel no Blackjack. Luke ouvia tudo ao lado e comentou sarcasticamente algo parecido. Meu pai me trouxe aqui, me amarrou neste cais e me forçou a entrar no epicentro de uma explosão nuclear. Mais uma vez, Patrick lembrou a ele que fazia tudo isso para salvá-lo. A equipe estava quase pronta e, devido à condição do homem borracha, era melhor começar logo. De repente, a cabeça de Patrick se soltou do corpo e Lucy correu para ajudar com um recipiente para o seu amigo. Era a única forma de continuar inteiro. Perto da hora da verdade, as perguntas começaram a atormentar Patrick. E se isso não resolvesse nada? Ele tirou um momento a sós antes de continuar. Vera se aproximou e contou mais sobre a filha que perdeu. Tudo foi culpa dela. Naquele dia, ela estava comemorando a conquista de uma bolsa junto com seus colegas de pesquisa. Ela não se lembrava exatamente de quanto bebeu naquela noite, mas foi o suficiente para causar um acidente de carro. Naquela época, depois de muito tempo lutando pela vida da filha, o marido de Vera sugeriu desligar o suporte vital da menina. Vera se recusou, enlouqueceu. A equipe teve que tirá-la à força do hospital. Ela ainda lembrava com carinho da sua pequena, dizia que às vezes era como se ainda pudesse ouvi-la cantar no quarto durante a noite, e incentivou Patrick a continuar a não perder seu filho. Acho que já o perdi. Mais uma vez, as palavras de Urânio são tão reais e afiadas. Embora eu não tenha certeza se ele começou a falar com a intenção de buscar em Luke uma maneira de escapar, ou se ele só quer incomodar o máximo possível. Ele não ama mesmo, Luke. Ele nunca fez isso. No máximo te vê como reflexo dele mesmo. Mas se ele conseguir te salvar, então Patrick vai provar para si mesmo que é um bom pai e milagrosamente vai compensar todas as vezes que te decepcionou na vida. Até Dr. Sem Rosto ficou desconfortável com essa verdade e apertou o botão que pulverizou Urânio instantaneamente. A hora havia chegado e Luke ainda se recusava a se submeter ao experimento. Patrick tentou novamente convencê-lo com os mesmos argumentos e pediu desculpas pela ausência. Tantos anos por não ter sido um exemplo a ser seguido. Você não teve um pai, mas quero que tenha uma vida. Depende de você, Luke. Não vou te obrigar. Essas simples palavras tiveram efeito no garoto. Antes que ele respondesse, Robin apareceu e interrompeu os planos. Ele estava preocupado com seu companheiro, mas apesar do pedido irritado de Homem Borracha para não se envolver, Dick já sabia das verdadeiras intenções do protagonista. A morte dos Homens de Metal e o sumiço do detetive chimpanzé durante a investigação não eram mera coincidência. Parecia que tudo havia chegado ao fim. Robin pediu ao companheiro para irem embora juntos, mas após alguns segundos achou melhor seguirem em frente. Talvez porque, no fundo, pela primeira vez em muito tempo, estava convencido de que seu pai era completamente honesto. Luke recuperou suas habilidades e, com um golpe, jogou Grayson na água. Desculpe, Robin, meu pai é irresponsável, mas não vou deixá-lo morrer. Dick insistiu e atacou o Homem Borracha, destruindo parte dele a cada golpe. Finalmente, o recipiente em sua cabeça se quebrou e Patrick já não conseguia mais manter sua forma. Robin acreditava que ainda podia salvar seu companheiro de cometer essa loucura, mas em vez disso, acabou sendo arremessado contra a parede.
Homem Borracha estava no limite e tiveram que esvaziá-lo em um balde antes que ele derretesse completamente no chão. A equipe estava pronta e tomou posições na zona segura. Em menos de alguns minutos, saberíamos se todo esse caminho valeu a pena. Patrick só esperava sobreviver tempo suficiente até o momento da explosão. Nesse período, Luke lembrou que já havia visitado o local com Patrick. Homem Borracha. Quase tinha esquecido, apesar de ter sido um dia bastante divertido para ambos. Nem tudo foi ruim na vida de Patrick O'Brien. Talvez, nesses dias, ele só pensasse nos fracassos, em não ser levado a sério e ter arruinado o casamento e a relação com o filho. Mas essa não era toda a sua vida, só tinha perdido um pouco a perspectiva. Ele também se lembrou de um presente que nunca conseguiu dar para sua esposa, um relógio. Nunca conseguiu comprá-lo ou roubá-lo para ela. Não sei se à beira da morte, Patrick estava tendo seu momento mais lúcido, ou talvez tenha sido então que ele percebeu que perder Luke era algo muito mais doloroso do que se derreter aos poucos. Ele pediu ao filho que fosse embora, dizendo que não precisava passar por isso e que poderia achar outro jeito de evitar esse destino. Se isso te matar, nunca vou me perdoar mesmo morto. Já morreram pessoas demais. Você não precisa mais de mim, Luke. Antes precisava, mas eu falhei. Agora pode se salvar, inclusive de mim. Faltando apenas alguns segundos, Luke saiu da câmara de contenção e se afastou o suficiente do epicentro. Vuce gritou para Patrick: "Por que está deixando ele ir? Ele é o motivo de termos feito tudo isso." A resposta de Patrick foi simples: por amor. Já não havia nada que pudesse ser feito para trazer Luke de volta, e também não havia como parar a contagem regressiva. A doutora Vera ainda acreditava que poderia salvar a vida do homem de plástico. No final, embora as coisas não tenham saído como ele havia planejado no começo, conseguiu reparar aquele vínculo de pai e filho que achava perdido. Vamos tomar um drink? Pelos velhos amigos, pelos velhos amigos. Patrick O'Brien morreu esta noite na explosão. Robin ficou responsável por avisar a Liga sobre o ocorrido. Ele mentiu dizendo que salvou Luke antes da explosão, e o Dr. No-Face, o único cúmplice do Homem Borracha em toda essa história, continuava foragido. Luke corroborou o relato de seu companheiro e sem mais nada a dizer ou fazer sobre esse assunto. Batman e Superman concordaram que era uma pena e ofereceram condolências ao garoto. Talvez tenha matado pessoas, mas era engraçado mesmo assim. Sério. A Liga também propôs que Luke substituísse o pai como novo Homem Borracha. Eles acreditavam que isso ajudaria a conter os danos quando as ações do Patrick fossem expostas. Porém, Luke não aceitou. Era criminoso, herói, desastre e era meu pai. Esse é o manto dele, meu legado. Obrigado, mas fiquem com a Liga da Justiça dele. Batman achava que o garoto cometia um erro. Em seguida, Robin se levantou da mesa dizendo: "Não o culpo, não." Então ele saiu do lugar. Luke continuou visitando a doutora Vera para fazer alguns exames e monitorar frequentemente qualquer sintoma de decomposição. Para ambos era difícil continuar com uma vida normal depois de tudo o que viveram nos últimos dias. Mas não havia outra opção a não ser seguir em frente. À noite, Luke entrou em uma joalheria com a intenção de roubar algo valioso. Depois, ele foi à casa da mãe, surpreendendo-a e perguntando se ela já sabia o que aconteceu com Patrick. Ela apenas fechou os olhos em sinal de tristeza, apenas fechou-os. Não era necessário falar sobre o assunto. Ela apenas se limitou a entregar a ele um presente pendente de Patrick. Era aquele relógio que ela tinha gostado tanto há muito tempo. Falta um dado importante antes de encerrar essa história. Você se lembra da mão de Patrick que tinha se arrastado até desaparecer no ralo? Bem, esse membro na verdade não derreteu de fato, mas permaneceu como uma massa estranha. E por algum motivo começou a se adaptar para viver na superfície, nas ruas, procurava abrigo, se protegia das chuvas, até mesmo como se fosse um ser vivo, começou a caçar animais pequenos como ratos para sobreviver. Parecia que, com o tempo, a consciência dessa criatura começava a evoluir aos poucos. Nos últimos quadros da história em quadrinhos, quando a mãe de Luke recebe o relógio, eles se abraçam. E ela tem os últimos diálogos dizendo que Luke é a melhor coisa que ela e Patrick puderam fazer.
Só por isso ela considerava o ex-marido como um verdadeiro herói. Pela janela, do lado de fora sob a chuva, vemos que o membro sobrevivente do homem de plástico já tinha forma humana. Uma forma humanoide bastante semelhante ao herói original. Portanto, é mais do que provável que este não seja o final definitivo para esse Patrick. Um homem que morreu no desespero de não ser ouvido. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e comente se quer mais conteúdo assim. Não se esqueça de deixar sua opinião abaixo deste vídeo e ativar as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Por hora não tenho mais a dizer. Obrigado por passar aqui. Até breve. Meu nome é Alex, para o canal NEGAI. Até logo.